Mateus. O nome, a princípio, não parece combinar com a família de Jesus. O Novo Testamento é composto pelos escritos de 4 evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o evangelista, era um discípulo de Jesus, mas os estudiosos não acreditam que fosse um membro direto da sua família. Porém, há uma razão para crer que houvesse muitos Mateus na família de Jesus. Eis um fato interessante. Há 2 genealogias sobre Jesus. Todo mundo considera a genealogia formal de José, seu pai adotivo. Basicamente contém todos os reis de Israel e sua descendência. Nomes históricos bem conhecidos. Mas a outra genealogia está embutida em Lucas. Quase ninguém percebe isso. Está em Lucas capítulo 3, após algumas páginas. É a genealogia de Maria, a mãe. E nessa genealogia, veja só. Há 5, 6, 7, 8 Mateus. Matia ou Matias é um nome macabeu. Asmoneu é um nome forte de uma família real. Um nome sacerdotal. Maria era parente de Isabel, mãe de João Batista, que era um pregador. Ou seja, ela tinha conexões religiosas ali, assim como Judá, que era a tribo do Messias davídico. Então não acho estranho que houvesse um Mateus nessa tumba. Aliás, essa é mais uma coincidência que se encaixa. Na verdade, diferentemente de Mateus, muitos nomes bíblicos como Isaac ou Jonas teriam desqualificado a tumba como sendo da família de Jesus, porque eles não aparecem em nenhum lugar da sua genealogia. Não há um único nome que não encaixe na história do Evangelho. Cada nome naquela tumba tem conexão. Cada um desses nomes tem relação com o Evangelho. Não há nenhum nome como Daniel ou algo assim. Isso não combina. Em 3 ossários, 4 nomes foram descobertos: José, Jesus, Maria e Mateus. Depois, num ossário achado bem no interior da tumba, outro nome foi descoberto. Esta inscrição diz Yossá, com um rei no final. E isso é um diminutivo de Yosef. Não há dúvida quanto a isso. Como inscrição no ossário, isso provavelmente seria bem incomum. Se vou publicar algo em português, digo, certo, há um José. Não se trata apenas de um José. É Iosé. Bem, em hebraico, Yossi, em Israel atualmente é bem comum. Yossi, José, como Jô. Mas Iosé você nunca vai ouvir. Como também não ouvia no mundo antigo. O Iode, o E se torna um E, Iosé. Sabe de onde conhecemos esse nome? No Evangelho de Marcos. Jesus tem um irmão. Nem todos sabem que Jesus tinha irmãos. A maioria dos estudiosos, a Igreja Católica, diz que eram primos, outros que eram meio-irmãos. Mas a maioria dos historiadores e os estudiosos bíblicos agora admitem que Jesus tinha irmãos. São citados nos Evangelhos esses 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Mas o José citado em Marcos, só em Marcos, o Evangelho mais antigo, não é José, é Iosé. Iosé, ou José em português, era o irmão de Jesus. Mas os evangelhos não revelam muito mais que isso. Ele desaparece após 3 citações breves. O que houve com Iosé é um mistério. Mas se os ossários da tumba de Talpiot pertencem à família de Jesus, Iosé finalmente foi encontrado. De todas as inscrições em ossários descobertas até hoje, só há uma com essa grafia singular do apelido Iosé. Olha aqui, claro como o dia, Josete. Isso é uma coisa incrível, porque, segundo a lei judaica, se alguém tem um apelido, esse apelido deve ser posto na lápide ou no caixão. E é o apelido que aparece aqui, bem ao lado de Jesus, filho de José. O irmão era conhecido como Josete, não José. E essa mesma configuração aparece aqui, Josete Yossá. Em 1980,
os arqueólogos catalogavam os nomes nos ossários em listas enormes. E dessa tumba, eles agora tinham Iosé, um raro apelido dado ao irmão de Jesus. Maria, uma rara versão latinizada usada nos evangelhos para se referir à mãe de Jesus. Mátia, uma versão de Mateus, que era um nome comum na família de Maria. E Jesus, filho de José. Todos encontrados juntos numa tumba de família. Tudo foi limpo e catalogado. Todo o material ósseo voltou a ser sepultado, junto, aqui, num túmulo especialmente consagrado, fora de Jerusalém. Todos os ossários depois foram encaixotados e guardados durante décadas nas prateleiras de depósitos. Por que ninguém prestou atenção a esses nomes? Nos anos 70 e no começo dos anos 80, houve um período de grandes escavações de tumbas dentro e ao redor de Jerusalém. De repente, uma quantidade enorme de ossários foi levada para o Museu Rockefeller, o quartel-general do Instituto de Antiguidades de Israel, e essas inscrições eram consideradas comuns. Esses nomes eram muito comuns entre os judeus no século I da era cristã. Eram nomes extremamente populares na época. Todos os fatos indicam que temos um grupo de nomes que se parecem com muitos nomes encontrados no Novo Testamento. O outro fato é que encontramos esses nomes em muitos outros locais. Então, insinuar que essa tumba era a tumba da família de Jesus é uma sugestão improvável. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Todas as tumbas ao redor de Jerusalém, infelizmente por causa das construções, estão lentamente sendo expostas e, em alguns casos, destruídas. Então, não é tão improvável que os operários de uma obra tenham descoberto a tumba de Jesus. Ou seja, pode acontecer. Devemos considerar isso. Embora as probabilidades estatísticas tenham sido discutidas, elas nunca foram examinadas por peritos da área, até agora. André Furweger é professor de matemática e estatística. A partir de ossários e outras fontes, ele coletou todos os nomes conhecidos na época de Jesus. Anotando a frequência com que cada um deles ocorre, ele pode estatisticamente avaliar os nomes descobertos no Talpiot. Uma das coisas interessantes sobre o local dessa tumba é que, do ponto de vista de um leigo, se você observar os nomes específicos que aparecem no grupo e se concentrar apenas nos nomes, individualmente, vai acabar tendo a impressão de que não há nada de incomum nesse grupo de nomes, mas o modo correto de analisar isso é observar todos os nomes ao mesmo tempo. Segundo a estatística, se estivéssemos numa rua cheia de gente na antiga Jerusalém e gritássemos o nome Jesus, 4% dos homens provavelmente responderiam. Se gritássemos o nome Maria, 25% das mulheres provavelmente responderiam. Os dois eram nomes comuns. Mas o que Furweger explica é que se chamássemos um Jesus com um pai chamado José, uma mãe chamada Maria e um irmão chamado Iosé, as chances de que tal indivíduo respondesse seriam bem baixas.